Olá, viajante! Fico feliz de ver que retornou para ouvir mais dos meus relatos. Hoje vamos começar a descida até partes sombrias esquecidas pelo povo de Custódia. Lugares onde sonhos, angústias e mágoa se distorcem em inimigos amaldiçoados pelo terror e esquecimento. Nosso próximo ponto envolve o lugar que mais parece uma prisão, com celas, correntes e várias passagens secretas, bem como paredes e ruínas em todo o lugar. O que torna este lugar mais sombrio é exatamente depois do ermo das igrejas sepultadas. Isso explica muito a estética dos inimigos e especialmente as referências bíblicas e punições contra a blasfêmia na forma dos inimigos apresentados. Dois inimigos frequentemente encontrados, para mim, são principais exemplos do quão maligno o lugar se tornou. A escudeira usa uma grande estátua de um santo em pose de oração como defesa, mas o perturbador é perceber que a estátua está decapitada e sua cabeça está no corpo da escudeira, o que nos deixa com a pergunta: será que é somente um elmo? Do mesmo modo que a lança da cátedra são bispos sentados em um trono que é conhecido como cátedra, professor. O assustador aqui é perceber que, apesar de parecer que está sentado no trono, o mesmo na verdade está fundido à sua espinha. Como as cinzas malignas foram se alastrando rapidamente e causando caos, acredito que aqui os fantasmas eram fiéis estudiosos da magia negra, tendo em vista as esferas de energia que conjuram, que morreram nos confins dos sonhos de misericórdia, assombrando aquele lugar por toda a eternidade. Suas roupas negras e o capirote que cobre sua face podem nos mostrar que eram cumpridores de penitência dentro da igreja. Aliás, em todas as localidades citadas até o momento, podemos avistar os chamados Filhos do Luar, que são pequenos querubins presos em uma caixa de vidro dourada, em que mãos aladas os sustentam no ar. Os Filhos do Luar protegem as almas em penitência, principalmente fazendo sua passagem pela vida e a morte, como acontece com o penitente. Eu vou falar melhor sobre eles e o seu líder em um outro momento, para seguir a ordem dos relatos até aqui. Ainda estou dentro da criatura. Posso ouvir o rugido dela lá fora. Posso ouvir o ritmo estrondoso de seu coração. Eu só queria dormir, mas vi o milagre em meus sonhos. Ele falou comigo. É por isso que deito nos braços abertos da Senhora. Mas o milagre apareceu para mim novamente. Era cada vez mais tangível. Então eu despertei, mas não era mais o mesmo. Eu era um prisioneiro dentro de um corpo enraizado, um corpo imerso em raiva constante, em dor constante. Estou desperto em um corpo adormecido. Um dos seres mais icônicos e perturbadores de toda a Custódia, Tem Piedade, guarda os limites da localidade, e como dito há pouco, a criatura e o homem são um só. Sua imagem é uma combinação maligna de demônio e planta, com uma cabeça esquelética de cavalo e chifres invertidos de bode. Além disso, seu corpo é crivado de pregos e suas mãos e pés são troncos nodosos. Tem Piedade não foi traduzido para o inglês no jogo, pois queriam manter a essência da homenagem à arte de Michelangelo, com a sua estátua Pietà. Mas se formos traduzir ao pé da letra, seria Tenha Piedade. Eu queria poder saber mais sobre as visões que o homem teve para ter esse destino tão sombrio. Mas o que se sabe é que quando a besta acorda, o homem adormece, e quando sua vida é ceifada pelo penitente, o último golpe faz com que vejamos o sangue do homem que jorra de dentro da criatura, indicando sua morte final. Ao começar a descida para o poço profanado, encontramos um dos maiores mistérios de toda a Custódia, o gigante chamado Nascimento. Como eu disse, ele é um gigante que foi amaldiçoado pelo milagre e vai rejuvenescendo cada vez mais, ao mesmo tempo que um monstro idoso chamado de Ancião cresce em seu peito. Aqui também temos o conceito de opostos, em que através do mercúrio, trazido há tempos por alquimistas de outras terras, serve como matéria-prima para um rito de fortalecimento dos frascos de bile, onde ganham vida renovada e mais poderosa. Seu corpo vai dando espaço para o tal ancião, que cresce rapidamente a cada barganha feita com o penitente.
Imponente e de certo modo assustadora, aquela que é conhecida como La Senhora de las Seis Dolores, ou Senhora das Seis Dores, auxilia o penitente em vários momentos de sua peregrinação, onde a cada encontro ela tira um dos punhais de seu peito e, juntamente com seu sangue, aumenta a força vital do penitente. Seu design é inspirado em uma das minhas pinturas preferidas do espanhol Francisco de Goya, chamada O Voo das Bruxas, mas também vejo claramente a inspiração em Nossa Senhora das Dores. A título de enriquecer meus relatos, contarei brevemente mais algumas informações sobre esta que é mais uma das representações de Maria. Nossa Senhora das Dores, em sua imagem icônica, possui 7 espadas traspassadas em seu coração. Cada uma delas equivale a uma passagem bíblica que detalha claramente algum episódio de dor e sofrimento. O mais lembrado deles é justamente o que versa sobre o momento em que Maria sofre por ver seu filho pregado na cruz. Tal ato deu origem a 2 obras que seriam imortalizadas para a humanidade. A estátua Pietà, que mostra Maria segurando Jesus Cristo, já morto, e a expressão que deu origem a um hino medieval chamado Stabat Mater Dolorosa. Stabat Mater é uma canção trágica que medita sobre a tristeza de Nossa Senhora, enquanto ela estava ao pé da cruz durante a crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo. A música incorpora o lamento de Maria, pois enquanto ela observa a agonia de seu filho, ela também vê o sofrimento de seu Deus. Como predito pelo profeta Simeão, seu coração foi traspassado por uma espada de dor. Esta versão particular do Stabat Mater foi composta pelo músico italiano Giovanni Maria Nannino. Foi adotado no livro de Gregorian Chant, o Liber Usualis, e cantado aqui pelos monges beneditinos da abadia Saint-Maurice e Saint-Maur de Clairvaux, Luxemburgo. O culto a Nossa Senhora das Dores começou no ano de 1221, em um mosteiro na antiga Germânia, atual Alemanha. Sua festa é comemorada no dia 15 de setembro e teve início em Florença, na Itália, no ano de 1239, através da Ordem dos Servos de Maria. Se você aceitou a quest de encontrar os restos mortais de Tentúdia, e principalmente para salvar a vida de Cleofás, conversou então com um membro importante de Albeiro, chamado Ludovico. Aquela janela misteriosa, onde um dos membros da nossa Ordem do Enterro Genuíno se encontra. Sim, eu sou um membro da referida ordem, juntamente com Ludovico e Cleofás. A Ordem do Enterro Genuíno é uma irmandade de monges criada para garantir que todos em custódia recebam um enterro adequado, de acordo com as regras de caridade. E agora sei que você está juntando os pontos. A igreja em Albeiro é nosso santuário, e por isso que ao ofertar altas quantias, alcançamos um grau de caridade em que o povo pode ser amparado. Por isso você percebe o número de pessoas crescendo e o altar ficando cada vez mais bonito. Os proscritos, para não serem honrados com esse rito, tinham seus corpos partidos em várias partes e elas eram espalhadas para dificultar a busca, impedindo assim que a alma descansasse. Caso não fosse possível enterrar o corpo intacto, as partes teriam que ser encontradas e enterradas juntas para então o rito estar completo. Os membros da ordem viajam por todo o país, reunindo corpos perdidos e profanados para lhes proporcionar o seu segundo enterro, permitindo-lhes finalmente passar para o outro lado e encontrar a paz eterna. Temos também nossa oração, que consta no cordão que o penitente pega com Ludovico e entrega a Cleofás, para salvá-lo da morte, após o descanso da doce socorro. Seja você quem for, dirijo minha exortação a você, que renunciando à sua vontade, abraça a obediência como a primeira chave da humildade. Somente aqueles que estão inteiros passarão para o outro lado do sonho. Estas palavras, pronunciadas pelo nosso primeiro mestre, tornar-se-iam a nossa ilustre regra. Nós, irmãos, com nosso santo propósito de recolhimento e enterro, nos dedicamos com total devoção a tal causa, sendo ela nosso primeiro pensamento ao amanhecer e nosso último pensamento ao deitar. Historicamente, a ordem citada foi inspirada na antiga Irmandade da Caridade de Sevilha, onde os membros da ordem viajam por todo o país, reunindo corpos perdidos e profanados para lhes proporcionar o seu segundo enterro, permitindo-lhes finalmente passar para o outro lado e encontrar a paz eterna.
o famoso inimigo com cabeça de touro, que após o meu relato, vai impactar sua interpretação. Falares é um humano com um elmo de cabeça de touro, arpões cravados em suas costas e um em suas mãos. O referido oponente é encontrado primeiramente nas montanhas do Veto Sagrado, um lugar repleto de dor e sofrimento, onde os condenados são amarrados na mesma pose do retorcido e condenados a serem queimados como punição. Falares é o nome do instrumento de tortura inventado na Roma Antiga, por Perilo. O instrumento era um grande touro oco de bronze, onde os condenados eram aprisionados em seu interior, onde posteriormente era acendida uma fogueira por baixo, cozinhando assim os condenados. O interior de Falares se transformava em uma fornalha terrível, onde as temperaturas infernais causavam um sofrimento inimaginável aos condenados, que ao gritarem passavam a impressão de que o Falares estava mugindo. Ao ver sua invenção sendo usada para tal atrocidade, Perilo foi executado pelo homem que justamente teve o nome homenageado no dispositivo. O tirano Falares, líder de Acragas, uma apoiquia grega. As apoiquias eram cidades fundadas por pequenos grupos de imigrantes gregos a partir do século VIII a.C. E apesar do compromisso moral e religioso com as cidades centrais de sua fundação, eram completamente independentes do ponto de vista político e econômico. Vale lembrar que o Falares também foi usado posteriormente pela Inquisição. Uma das entidades mais horríveis de toda a Custódia, a Cerrado é uma personificação da tortura, representada por uma figura humana cerrada ao meio da cabeça até a altura da virilha. Sua cabeça é decorada por um halo, ou seja, um círculo brilhante, como visto em figuras santas, e um par de serras aparafusadas que usa como arma. É uma figura ameaçadora que se dedica a afugentar e matar qualquer viajante que passe em seus domínios. O rosto de Acerrado é claramente inspirado no profeta judaico Isaías, que posteriormente foi canonizado pelos cristãos. Isaías foi cerrado ao meio por defender sua fé, como mostra Hebreus em seu capítulo 11, versículos 37 e 38, e também no Talmud, no tratado de Yevamot 49b. Yevamot é um tratado de Talmud, a coletânea de livros sagrados dos judeus, e junto com Eruvim e Nidá, é considerado um dos 3 tratados mais difíceis do Talmud babilônico. Aquele louco não suportou a morte da irmã. Ele ainda fala com ela como se ela estivesse ali do lado dele. Às vezes até parece que eles estavam discutindo. Ele se foi há muito tempo e não foi visto desde então. Perpétua Ecclesiae foi a fundadora da Legião Ungida e irmã de Esdras. Sua armadura tradicional da Legião é adornada com fitas vermelhas, bem como sua enorme espada, mas sua característica mais marcante são suas 4 asas vermelhas. Não se sabe muito sobre Perpétua, além do fato dela estar sempre observando seu irmão e o protegendo. E apesar de muitos acharem que Esdras enlouqueceu, só ele, o penitente e alguns abençoados pelo milagre podem vê-la. A título de curiosidade, o sobrenome Ecclesiae quer dizer Assembleia, traduzido do grego. Esdras é o irmão de Perpétua e um dos guerreiros mais habilidosos de toda a ordem. Considerado louco por muitos, médium por outros, Esdras está sempre conversando com sua irmã através de suas batalhas, uma conexão que vai além da vida e da morte. Sua armadura, assim como a de sua irmã, é ornada com fitas vermelhas ungidas com óleo sagrado, e a paleta de cores foi cuidadosamente escolhida para dar um contraste e identidade às armaduras quando expostas lado a lado. Porém, são obras de arte com vários detalhes que lembram estátuas antigas de cerâmica. Outro ponto interessante é a arma de Esdras, que lembra facilmente um grande incensário, com uma pequena estátua do retorcido. Na simbologia cristã, o incenso é usado para veneração, bênção e santificação. E em minha humilde interpretação, tais simbolismos convergem perfeitamente com o gesto de ataque em que um raio cai dos céus em auxílio de seu adorador. Sim, eu não poderia deixar de acrescentar aos meus relatos a Magnum Opus, ou seja, a obra de arte excepcional de Lindqvist, o Forjador, que é o Grande Sino de Yondo. Uma pena que ele não pôde completar sua grande obra, porém, mesmo incompleto, tem um grande impacto sobre toda a geografia de Custódia.
Segundo Redento, Yondo é um grande sino que foi erguido de cabeça para baixo, para que sacudisse a terra e fosse ouvido a grandes distâncias. Os sinos têm um papel muito importante no cristianismo, pois são usados para a convocação de dias importantes, como casamentos e funerais. Dentro de muitos tipos de simbolismo, especialmente as imagens católicas espanholas utilizadas neste universo, inverter um objeto inverte o seu significado. Ainda, em relação ao simbolismo cristão, os vales são frequentemente referidos no contexto de lugares escuros e profanos, muitas vezes servindo como locais de conflito e separação, e usados como metáforas para desolação e ignorância. Por favor, não se afronte por eu não olhar para o teu rosto, pois a cada momento nos inclinamos para a frente, para não desviar nossos olhos do caminho. Tal é o nosso antigo preceito. Redento é um peregrino genuflexor obstinado, e o penitente é vital para que sua jornada se complete. Ele lembra bastante as pinturas espanholas da época de ouro, nos séculos 16 e 17 para ser mais exato. E sua aparência é marcante, mãos e pés amarrados e bem como seu pescoço ornado com uma grande cabaça para sempre deixá-lo em posição de reverência. Segundo os desenvolvedores, o tal botirro, amarrado em seu pescoço, deu o toque andaluz ideal para o universo sombrio que Redento está inserido. As tizonas são aparições fantasmagóricas com aparência de jovens mulheres, trajadas com uma veste de sepultamento conhecida como mortalha, e atacam com rapieiras que são rápidas e mortais em suas investidas. Quanto à sua aparência, a tizona é inspirada na mantilha e no pente, antigas vestimentas femininas espanholas, que ainda hoje são vistas durante a Semana Santa e outros eventos folclóricos tradicionais. Nossas vozes furiosas foram banidas então. Agora o milagre as tornou eternas. Ainda me causam arrepios lembrar desta figura tão icônica e triste, escondida nos confins da Ascensão da Mágoa. Altas Graças é um ser imenso com corpo feminino, cabelos escuros bem compridos, 3 faces barbadas cobertas com um véu similar ao usado em antigos matrimônios. Ela é resultado do caso das 3 irmãs que não queriam se casar, e em resposta às suas preces, o milagre fez crescer continuamente os cabelos das irmãs, envolvendo-as em um grande ovo peludo e nodoso. Tal ato causou a junção das irmãs. Altas Graças é inspirado na lenda de Santa Librada, a Virgem Crucificada de Sevilha. Tal história conta que a filha adotiva do rei de Portugal foi obrigada a se casar com o rei de Sicília, e para evitar seu casamento, a jovem virgem implorou para Deus que a tornasse um ser horrível e repulsivo, e provocasse a rejeição de seu noivo. Enquanto ela orava, suas unhas quebraram. Além disso, a desnutrição e o desequilíbrio hormonal causaram o crescimento de pelos no rosto e no corpo. O rei, horrorizado com o que tinha acontecido e tomado pela vergonha de cancelar um casamento tão importante, acusou a própria filha por heresia e a condenou à crucificação. Complementando meus relatos, deixo aqui pensamentos que sintetizam os 3 itens usados para libertar as irmãs de seu casulo. Sim, irmão, faz muito tempo que deixei de oficiar núpcias. Desde o dia em que aquelas 3 irmãs se abraçaram, rezando, desde o dia em que pediram ao próprio milagre que as ajudasse a evitar um vínculo tão sagrado. Ninguém sabe o que pediram naquela oração, nem por que não quiseram se casar. O milagre, com seus planos penosos, foi em auxílio das irmãs, se é que se pode chamar isso de auxílio. Eu estava lá, testemunhei aquela criação. Os cabelos das irmãs cresceram e se trançavam, envolvendo-os, fazendo um barulho terrível de mastigação até que os cobriu completamente, formando como um ovo feito de cabelo áspero e nodoso. Uma última observação. Há uma alusão entre Altas Graças e a entidade conhecida como 3 Angústias, em que dizem que a entidade ganhou vida justamente devido à dor compartilhada pelas 3 irmãs. Liberado, vocês 3 oraram como uma. Liberado, vocês 3 imploraram como uma. Liberado, vocês 3 nasceram como uma.
livre e santo. Da graça divina, você não é mais 3, agora é uma. As 3 angústias possuem uma imponência vista em poucos oponentes de toda a custódia. Ornamentadas com vestes sombrias, ausência de rostos e cada uma vestindo um capirote, seu design foi inspirado pelo trabalho do incrível artista chamado Juha Arvid. Cada uma das 3 é munida de uma arma de ataque ou defesa, uma clava, uma lança e um espelho que pode servir como um escudo. Seus domínios são caóticos e as chamas podem consumir qualquer invasor em questão de segundos. Ao se unirem em sua forma suprema, as 3 angústias se transformam em uma, onde suas pernas viram troncos nodosos e seu capirote se transforma em uma grande coroa com hastes entrelaçadas. 3 angústias pode ser traduzido do espanhol para as 3 dores. Seu conceito pode ter sido inspirado nas 3 estátuas usadas na Semana Santa em Sevilha, conhecidas como as 3 Virgens da Angústia. Atrelado a isso, seu traje negro pode ter sido inspirado em Nossa Senhora das Dores, que pode ser vista em Tenerife, maior ilha do arquipélago de Canárias, na Espanha. 3 angústias também pode ser ligada ao trino, característica sagrada do cristianismo, como componente natureza da Santíssima Trindade e contextualizando no universo de custódia, as raízes formadas por seus pés na forma de troncos nodosos se ligam diretamente ao nó das 3 palavras. Esta criatura perturbadora de nome Amargura ganha aspecto ainda mais macabro quando analisados os detalhes de sua aparência. Uma besta de 4 patas, longos cabelos negros e uma grande cama presa em suas costas. O design original tinha 2 variações. Uma gaiola com vários seres decrépitos esticando seus braços segurando velas, bem como o de um anjo enforcado em uma árvore decorada com velas. O design atual consta com uma variação de candelabros, com uma mão saindo do centro da cama, segurando uma argola dourada que serve como controle de um serafim enjaulado, segurando uma lança. Antes de falar sobre o último grande nome dos relatos de hoje, cito brevemente um inimigo deveras irritante e mortal que habita a Catedral da Mãe das Mães, o Guardião do Vitral. Não possuo maiores informações sobre ele, mas seu design é um tanto quanto curioso. Um grande pano de cintura que é longo o suficiente para cobrir sua cabeça e um pedaço de vitral preso em suas costelas. Sua arma de combate é um longo caco de vitral e sua velocidade de investida é impressionante. Eu testemunhei a exumação do arcebispo. Testemunhei como eles limparam seus ossos com vinho, para depois vesti-lo com seda e ouro. Eu os vi colocar as mais belas joias em seu rosto e beijar sua testa. Eu observei enquanto eles colocavam anéis em seus dedos e beijaram suas mãos. Eles o levantaram, chamando seu nome, e o balançaram para fazer parecer que ele estava andando novamente. O mais assustador que habita a Catedral da Mãe das Mães, Melquíades é a junção perfeita da riqueza com o macabro. Uma figura imensa, trajada com vestes papais, várias joias coloridas, um cajado e uma coroa, ambos da cor dourada. Seu corpo é suspenso por vários braços que o carregam como se estivesse em adoração. O nome Melquíades é a versão espanhola de Miltíades, que foi o 32º Papa da Igreja Católica, e seu design é baseado nos Santos das Catacumbas, ou Santos de Joias, que eram corpos exumados das catacumbas de Roma. Eles foram decorados com ouro e joias preciosas, e considerados como relíquias de alguns santos dos séculos XVI e XIX. E explicando a pose do nefasto inimigo, eram também colocados na posição reclinada. Melquíades cruza os 2 primeiros dedos durante a luta do chefe. Embora hoje o gesto normalmente simbolize a invocação da sorte, a origem está nos primórdios do catolicismo e era usada para invocar o poder de Cristo para a proteção contra o mal. Seu design também mostra semelhança com a pintura Finis Gloria Mundi, de Juan de Valdes Leal. Quanto à figura histórica, Melquíades sofreu as perseguições feitas pelo Império Romano e assumiu o pontifício de Roma no dia 2 de julho do ano 311, em função do exílio que o imperador Maxêncio impôs ao Papa Eusébio na Sicília.
No ano de 312, o imperador Constantino assumiu o poder em Roma e respeitosamente se aproximou do Papa Melquíades, dando ao mesmo um palácio que serviria também para ser a sede do governo cristão. Sim, estou falando do icônico Palácio de Latrão, na época chamado de Palácio Laterano. O ato do imperador já representava um grande avanço e boas esperanças para o povo cristão. No ano seguinte, em 313, houve uma medida ainda melhor para os fiéis. O imperador garantiu a liberdade religiosa dos cristãos e os devolveu as propriedades que foram tomadas. O legado do Papa Melquíades é importantíssimo para a Igreja Católica e seu pontificado foi fundamental para transformar a história do Ocidente, em função de sua aproximação com o imperador Constantino. Os benefícios da conversão do Império Romano ao cristianismo causariam uma guinada no poder político e cultural da Igreja. O fim da perseguição aos fiéis do cristianismo e a ampliação patrimonial iniciariam uma forte ascensão que culminaria com o poder supremo da instituição durante a Idade Média. O Papa Melquíades, no entanto, não chegou a completar 4 anos como sumo pontífice. Faleceu no dia 2 de janeiro de 314 e foi erroneamente indicado como mártir em alguns documentos medievais, mas é venerado como santo pela Igreja Católica, São Melquíades. Chego ao final de mais um capítulo dos meus relatos, que estão próximos do fim. Espero que você esteja apreciando minhas palavras. Conte-me suas impressões e compartilhe com pessoas que com certeza vão se encantar com todo o conhecimento que tenho partilhado com você. Que o milagre te faça vigilante como sempre. Nos vemos em breve.